Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o conceito de circunferência. Se você ainda não almoçou, não jantou, não tomou café, sugiro que tome, porque o próximo slide a gente começa com uma pizza. Bom, o que significa circunferência? Qual é o conceito de circunferência? Vamos imaginar aqui então a nossa pizza. Eu posso traçar uma linha preta aqui na borda dessa pizza. Essa pizza também tem um ponto central. O que caracteriza então a minha circunferência? Minha circunferência é caracterizada, por um conjunto de pontos que são equidistantes desse meu ponto central. Então, se a gente pegar aqui do centro até a linha preta, todos os pontos distam a uma distância que a gente chamou aqui de R. Então, colocado lá de uma maneira bonitinha, circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano, cuja distância a um ponto fixo desse plano é uma constante positiva. Bom, quais são as posições relativas aí de um ponto em relação à minha circunferência? Então, continuando com a nossa pizza aqui, a gente tem lá o nosso ponto central, que vamos chamar de O, e vamos pegar um ponto A aqui, bem naquela parte do queijo da pizza. Nota que o ponto A está dentro da pizza, tá? Então, essa distância, se a distância do ponto A que a gente pegou até o centro da minha circunferência for menor do que o raio, a gente diz que esse é um ponto interno à minha circunferência. Se esse ponto A estiver lá na bordinha da pizza, quase perigando sair dela, a distância do ponto A até o centro vai ser dada pelo raio. Então, nós vamos dizer que esse ponto A pertence à circunferência. E se esse ponto A estiver lá na pimenta, lá para fora da pizza, a gente vai olhar a distância entre o ponto A e o centro O vai ser maior que o raio, então a gente diz que esse ponto A é externo à minha circunferência. Mas e o círculo? Qual é a diferença entre círculo e circunferência? A circunferência é essa borda preta externa colocada aqui. O círculo é o conjunto da minha circunferência com todos os pontos internos. Ou seja, o círculo é a nossa pizza. Quais são os elementos? Quais são os parâmetros aí para a gente trabalhar com a circunferência? Vamos imaginar então aqui, a gente tem o nosso centro O. Vamos traçar uma linha que corta essa pizza através do centro e vamos chamar as extremidades de A e B. E vamos pegar também, cortar um pedacinho aqui da parte de cima da pizza, ok? Passando pelos pontos C e D. A gente vai dizer, né, a distância do centro até a minha circunferência, a gente acabou de falar, chamado raio. A distância entre o ponto A e o ponto B, ou seja, quando eu corto a minha pizza passando pelo centro, essa distância aqui é chamada de diâmetro. Essa distância aqui, CD, é chamado corda. E esse arco formado aqui pelo CMD, ou seja, essa parte preta aqui formando essa curvinha, a gente chama, CMD, a curvinha, a gente chama de arco. A distância CD é chamada corda. Tá? Aí eu acabei trocando aqui no que foi falar. Bom, a nossa distância AO, então, vai ser o raio, e a minha distância AB, ou seja, o meu diâmetro, é 2 vezes esse raio. Só para recapitular, quem já viu lá no ensino médio, o perímetro, ou seja, se eu pegar essa linha preta aqui, né, e abrir, esticá-la, a medida dela daria 2π vezes R. Lembrando que o π é uma constante, que se a gente arredondar com 2 casas decimais, estaria em torno de 3,14. E a área da nossa pizza é dada por πr ao quadrado. Bom, quais são as posições relativas entre uma reta e a minha circunferência? Bom, se eu pegar a minha reta e passá-la pela circunferência e a intersecção entre essa reta e a circunferência se derem 2 pontos, a gente vai chamar essa reta de reta secante à circunferência. Como é que ficaria? Eu tenho aqui então a minha circunferência, a minha reta, cortando a circunferência nos pontos A e B. Então a gente diz que essa reta é uma reta secante. Mas e se ela cortar em apenas um ponto, bem lá na pontinha? Então, a gente vai chamar essa reta de reta tangente a essa circunferência. E ela é desenhada desta forma. Então, a gente tem aqui um ponto só de contato.
E aqui tem uma característica importante que é a seguinte, ó. Primeiro, esse ponto A a gente chama de ponto de tangência, ok? E aí, qual que é a característica? Uma condição necessária e suficiente para que a reta seja tangente a uma circunferência é que ela seja perpendicular ao raio que une o centro ao ponto de tangência. Como é que é isso? Vamos olhar aqui então, ó. A gente tem aqui a nossa circunferência, temos aqui a nossa reta, cruzando com a circunferência no ponto A. Para essa reta ser tangente, basta que esse raio aqui, que une o ponto de tangência, ou seja, o meu ponto A, até o centro da circunferência, seja perpendicular a essa reta que foi colocada aqui. Então, toda vez que a gente tem uma reta tangente a uma circunferência, essa reta é perpendicular ao raio, unindo aí o centro a esse ponto A de tangência, ok? Essa é uma característica importante que vai facilitar muitos cálculos quando a gente tiver que trabalhar com números e também com ângulos na próxima videoaula, tá? Então, fique atento a esse detalhe. E a terceira posição relativa entre uma reta e uma circunferência é ela ser exterior, ou seja, a minha reta não tem nenhum ponto de contato com a circunferência. Então, a gente teria lá desenhado uma circunferência e uma reta passando por fora. Bom, vamos lá então fazer um exercício utilizando esses elementos e tentando demonstrar uma certa afirmação. Dada uma circunferência C de raio R e centro O, com O pertencente a uma reta A, então eu vou passar uma reta A pelo centro, e essa reta vai ser perpendicular a um certo segmento AB. O ponto O não pertence a esse segmento AB, e a minha reta A, em interseção com o meu segmento AB, dá um único ponto que é M. A ideia é provar que o ponto M é o ponto médio de AB. Como é que a gente vai desenhar isso então? Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho a minha circunferência de raio R. Então, por exemplo, a minha distância OA e a minha distância OB valem R. O ponto O pertence à minha reta A. Então, eu estou desenhando uma reta A que passa pelo centro da circunferência. Minha reta A é perpendicular a um segmento AB. Então, vou colocar o segmento AB, por exemplo, aqui na parte de baixo. O ponto O, a gente consegue visualizar aqui pelo desenho que ele não faz parte desse segmento AB. E a interseção da minha reta com esse segmento AB vai ser dado aqui o ponto M. E eu quero dizer que esse ponto M está na metade da distância entre A e B. Como é que a gente pode fazer isso então? Bom, a distância OA e a distância OB valem o raio. Então, esse triângulo aqui, OAB, é um triângulo isósceles. Num dos teoremas que a gente viu numa das videoaulas lá atrás, num triângulo isósceles, os ângulos da base aqui são congruentes. Então, esse ângulo OAM e esse ângulo OBM são congruentes. Aí, ali está escrito OAB e OBA. Também significa a mesma coisa, tá? Então, são congruentes. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui que esse lado é igual a esse, a gente tem que esse ângulo é igual a esse, e tem mais um detalhe. A nossa reta A é perpendicular ao segmento AB. Então, aqui a gente tem um ângulo de 90 e aqui também temos, também temos um ângulo de 90. Então, a gente tem o caso lado, ângulo, ângulo. No caso do lado ângulo, ângulo, o que a gente vai ter? Esse triângulo OMA e esse triângulo OMB são ônus congruentes. Se eles são congruentes, a minha distância AM é igual à minha distância MB. E, portanto, M vai ser o ponto médio de AB. Nota que o que a gente está fazendo? A gente está utilizando vários teoremas que a gente já tinha demonstrado nas últimas aulas para demonstrar agora novos teoremas, novos exercícios, novas provas envolvendo a circunferência. Um detalhe importante, sempre que você ficar um pouco inseguro do que fazer, tenta achar um triângulo. Na maior parte das vezes, achando um triângulo e trabalhando com congruência de triângulos, a gente consegue demonstrar boa parte dos teoremas na geometria. Continuando então, vamos pegar uma definição.
Agora a gente vai olhar não a posição relativa entre uma circunferência e uma reta, mas tentando analisar aí duas circunferências que a gente vai dizer que são tangentes. Como é que vai ser esse caso? Então, duas circunferências são tangentes se possuem uma reta tangente comum e com o mesmo ponto de tangência. Como é que vai ser isso? Então, eu tenho aqui do meu lado direito uma certa circunferência e eu tenho uma reta T que é tangente a essa circunferência. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto A, que vai ser o nosso ponto de tangência. Do outro lado da minha reta tangente, tenho também uma circunferência, que também vai ser tangente a essa reta T, no ponto A. Sempre que a gente tem as duas circunferências, uma de um lado da reta tangente, num dos semiplanos, e a outra no outro semiplano, a gente diz que essas circunferências são tangentes externamente. Tá? Notem que a linha, né, ou a reta, que passa pelo centro de uma, passa pelo centro da outra e passa pelo ponto de tangência. Elas estão aqui todas na mesma linha. Mas qual que seria o outro caso? Existe uma outra maneira de a gente montar duas circunferências tangentes? Existe. E é esse caso aqui. Notem que agora as minhas duas circunferências estão à direita da minha reta tangente. Tá? O centro de uma está aqui e o centro da outra está mais ou menos aqui. Da mesma forma que no caso anterior, a gente tem uma linha que passa pelo centro de ambas e também pelo ponto de tangência que a gente vai chamar aqui de ponto A. Ok? Nessa videoaula, então, a gente viu quais são os elementos que compõem aí, configuram uma circunferência. Trabalhamos com as posições relativas de reta com circunferência e também entre circunferências. Na próxima videoaula, a gente vai continuar o estudo das circunferências, mas aí analisando a questão dos ângulos. Ângulo central, ângulo inscrito e fazendo um pouco da brincadeira nesse sentido. Ok? Então, nos vemos na nossa próxima videoaula. Até lá!